um dos mais renomados pesquisadores brasileiros, pioneiro na área da estimulação magnética transcraniana de repetição, ou EMTR. Dr. Marco Antônio Marcolin, em entrevista ao canal Nós Universo, discorre sobre o aspecto eletromagnético do nosso cérebro e de como o nosso cérebro interage com os campos magnéticos externos ao corpo, como, por exemplo, a radiação elétrica que emana do Sol. Olá, meu nome é Marco Antônio Marcolin, eu sou pesquisador do Departamento de Neurologia da USP, do Hospital das Clínicas da USP. É isso, trabalho. Em termos de dinâmica celular, por exemplo, já não há mais dúvida. Quando o senhor falou Guilherme Paulista, nossa, a gente já acendeu aqui porque todo mundo realmente afirma exatamente a mesma coisa. Que o corpo humano, talvez, e principalmente o câncer, ou os cânceres, eles realmente advinham de uma alteração na dinâmica celular. A comunicação entre as células muda completamente por causa da influência eletromagnética. Beleza. A nossa grande preocupação é em buscar uma correlação do comportamento humano e exatamente esse distúrbio ou essa mudança eletromagnética em relação aos seus pacientes. Ou notou uma mudança acentuada no comportamento, por exemplo, nos extremismos em termos de comportamento? O senhor notou uma variação recente de um ano e meio para cá? O que eu noto é que tinha coisas que quando eu comecei a estudar psiquiatria, hoje não se vê mais. Se isso tem uma relação com esta temporal, com alterações em campos magnéticos, não? Pode ser que sim, pode ser que não. O que, por exemplo, doutor, que o senhor não vê mais? Hoje você não vê mais crise histérica. Hoje você não vê mais um tipo de esquizofrenia que chama-se esquizofrenia catatônica. Sumiu isso. Não existe mais. Era uma coisa que com frequência, quando me formei 30 anos atrás, a gente via isso com frequência. Será que isso tem correlação com alguma coisa ambiental? É provável que sim. Parece que, além de ser ambiental, há uma correlação com questões sociais. Quando você altera o padrão social, determinados tipos de sintoma também deixam de aparecer, porque a patoplastia, ou seja, a plástica do sintoma tem a ver com o ambiente, com a sociabilidade. O Huxley falava, como é que começa a história? Ou seja, há exatos 19 anos atrás, nós começamos aí na psiquiatria, agora na neurologia onde eu estou, aqui da USP, a pesquisar esses campos. Que a hora que eu vi uma máquina que podia entrar com um campo magnético dentro do cérebro, eu falei, isso faz absolutamente condições ambientais, especificamente, campos magnéticos alterados estariam alterando ou a incidência ou prevalência de doenças mentais ou como essas doenças se comportam. Isso não está pronto. Nós estamos todo santo dia, todo santo momento em evolução. Continua, o Darwin não parou, a evolução não parou quando o Darwin falou. Então, esse negócio está aí, né? E, a todo momento. Será que a evolução em parte é dirigida por esses fenômenos naturais? E o seu trabalho com o EMTR tem dado resultados positivos? E realmente as estimulações funcionam? E fala um pouquinho mais, doutor, sobre o trabalho do EMTR. Isso, nós, em algumas áreas, nós começamos muito precocemente. A primeira publicação a nível mundial de estimulação magnética para depressão foi de 1996, a primeira nossa foi de 1999. Então, para o Brasil, 3 anos em ponta de pesquisa é um tempo monstruoso. 3 anos do Brasil para outros países é um tempo muito pequeno, porque o Brasil é um país bastante complexo, no mau sentido da palavra. Aí, ou seja, você fala, não, eu posso entrar dentro do cérebro e regular coisas dentro do cérebro sem furar, sem anestesiar, sem colocar eletrodos. Me encantou. Aí nós passamos vários anos fazendo pesquisa até que houve uma aprovação para uso aqui no Brasil, que em várias áreas nós estávamos mais adiantados que outros países, mas só conseguimos aprovar depois que outros países
especialmente Estados Unidos, aprovaram. É. Nós estávamos em algumas áreas à frente. Eles já estavam usando para fins militares bobinas de campo magnético em capacete para piloto de guerra, com campos magnéticos fracos, Mas pontuais. pontuais, sim. Isso saiu no Scientific American, muito antes de se usar para doentes, para tratar qualquer doença. Então o sujeito devia estar eventualmente, eu imagino, minha fantasia meio cansado, meio sem foco, Ele era estimulado. né? E aí anos depois foi aprovado. Isso foi aprovado, ou seja, esses tratamentos só são aprovados depois que tem muita consistência científica. Você tem as publicações, etc., o nível de publicações que se faz, né? E isso aí tem aprovação. Foi aprovado no mundo inteiro, dada a eficácia. Então, o que ocorre para a gente é igual ao que tem na literatura. Perfeito. O que a gente faz hoje com o MTR? O que é possível curar ou pelo menos ajustar com o equipamento? Eu vou começar por uma coisa muito sofisticada, que ainda está em estudo, que é o que nós vamos ver daqui a uns anos. Depois eu vou voltar para o feijão com arroz. Certo. Daqui a alguns anos nós vamos ver, nós já sabemos que estimulação magnética numa determinada frequência abre a barreira hematoencefálica entre os vasos e o cérebro. Os vasos sanguíneos no cérebro são muito protegidos para não sair nada que não é interessante para o cérebro, de dentro do vaso para o cérebro. Se eu conseguir abrir a barreira e me interessa abrir para passar um remédio para dentro, eu pego a dose 1000 vezes menor para tratar um câncer no cérebro, eu consigo abrir para entrar esse remédio. Isso é concreto, existe. Ok. E aí Melhoraria a eficácia e a dosagem. claro, eu pego a dosagem, só que eu também, isso já é minha fantasia, já que nós estamos no terreno da fantasia, eu acho que é muito fácil você marcar essas drogas com algo que responda a campo magnético, por exemplo, óxido ferroso, e aí eu miro o campo magnético no tumor, então eu abro para entrar, então eu reduzo em 400 vezes a dose necessária, e eu miro para puxar aonde eu quero. Tá. Então, isso é onde nós vamos correr daqui a um tempo muito pequeno. Legal, ótimo. Mas isso é uma das coisas. Recentemente, eu com os colegas escrevemos um protocolo para tratar glioblastoma, que é um tumor cerebral mais grave que existe, média de vida de 6 meses a 1 ano, com essas coisas. E nós não conseguimos uma empresa que nos marcasse o fármaco com óxido ferroso. Ninguém se interessou. Então, eu estou falando agora do sonho. Agora, o que é que a gente usa no dia a dia? A gente usa basicamente para tratar a depressão, alucinações auditivas. Em depressão, nós temos uma atividade em uma determinada região do cérebro diminuída. Então, o campo magnético, numa determinada intensidade, numa determinada frequência, ele vai acabar criando campos elétricos que acabam por alterar circuitos neuronais, que é a mesma coisa que o campo magnético que tem aqui. Tá certo. Aí você vai falar, mas você está usando 10.000 vezes a força do campo magnético da Terra. Exato. Mas agora também já tem um pequeno magneto que ele fica, você põe ele como se fosse um copo aqui, e esse, um ímã. Um ímã, pronto. Esse ímã gira. Então você tem norte e sul aqui para tratar alguns problemas psiquiátricos, já está sendo testado. Ou seja, achamos que não é 10.000 vezes da Terra, não. Mas tem a força de um ímã. Ele tem a força de um ímã, que eu não sei se é diferente ou não, não é pequenininho, do campo magnético da Terra, alterando o circuito neuronal e tratando o sintoma psiquiátrico. Porque basta aproximar o campo do campo cerebral que você tem alguma alteração. Exatamente. Entendi. Onde vira norte e sul, nem põe eletricidade. Põe eletricidade para ele virar o norte e sul só. Doutor, é importante, assim, até apesar da gente ter um pequeno conhecimento, mas para a gente entender legal. Por exemplo, uma pessoa com depressão, ela entra na depressão porque foi corrompido, por exemplo, aquele campo, aquela região do cérebro em que aquela função hormonal acontece, ou a pessoa vive situações e as situações
transformadas em emoção, alteram o comportamento ou até mesmo, enfim, a ativação dessa área do cérebro responsável pela produção desses hormônios. O que acontece primeiro, na verdade? O problema vem aqui primeiro ou ele acontece ao redor da pessoa e a partir daí ela somatiza o caos? Pelo menos o que a gente vê aqui, que são quadros mais graves, a maior parte tem o desencadeante emocional, mas quando nós vamos ver, já tem alguma coisa apontando que esse desencadeante vai cair em terreno fértil. Entendi. Há uma tendência. Então. Há uma tendência genética para isto. Tanto é que o último mecanismo que estimulação magnética faz, na hora que você vê campo rápido, que nem você estava vendo, depois, antes de você entrar, eu estava um que estava assim, tec. Estava ouvindo. Tec. Desconfiei. Tec, lento. Este aí é para desligar um determinado circuito que tem a ver com pensamento obsessivo. Para a depressão, geralmente a gente estimula essa região. Mas muito bem, você perguntou quem é o ovo ou a galinha. Quem é o primeiro? Mas o senhor já até me explicou, de certa forma. O software, ele acaba mexendo com o hardware. Então, Entendi. Essas coisas são dinâmicas, não existe uma separação. Né? É difícil desvincular uma coisa da outra. Porque o hardware não é um negócio parado, você mexe com ele. Aí, o que eu estava falando, o último mecanismo, quando você vai tratar a depressão, vai equilibrar genes que estão dentro dos neurônios. Agudamente você mexe com o consumo de oxigênio e glicose na região. E depois vai ter uma cadeia de eventos. E a última parte é mexer com o equilíbrio genético. Mas você pega um campo magnético, será que é o que está acontecendo aqui na Avenida Paulista? Bombardeia, esse equilíbrio genético, será que não é isso que você vai estar produzindo mais linfoma, mais mieloma? Tirou da fase aguda, você vai mexer com o equilíbrio de genes. Aí você alterou os genes que estão dentro do neurônio, esse gene é o que controla se o receptor vai ter sensibilidade maior ou menor, população de receptores, mecanismos de transporte intraneuronal de substâncias químicas, tudo isso é controlado pelos genes. E está tudo regulado lá, você re-regula isso. Então, claro, quanto antes se mexer, mais fácil de regular e não precisar mais de tratamento. Entendi. E posterior ao tratamento com o EMDR, doutor, como é que o senhor faz essa verificação de que a regulagem bateu direitinho? Como é que... basicamente clínico, ou seja, a pessoa está bem. Basicamente isso. É possível se fazer exames muito, muito sofisticados para ver um paralelo com isso, mas não faz sentido se a pessoa está bem ir atrás disso. Doutor, existe alguma coisa que a gente pudesse chamar de efeito colateral, utilizado quando o paciente utiliza ou é submetido ao EMDR? No sentido, por exemplo, da memória, algum tipo de modificação, estímulo, melhora, ou é mito, por enquanto, isso? Não, há melhora. Há melhoras. Absolutamente comprovado e sólido. Essa é uma das coisas muito sólidas. Então, a depressão melhora a memória. Nós publicamos alguma coisa nesses comprometimentos cognitivos leves, uns 2 anos atrás, que são os passos anteriores ao Alzheimer, né? Mas tem melhora. Ao contrário da eletroconvulsoterapia, que tem um comprometimento bastante marcado da memória. Bastante. Eu não sabia. Ele é, inclusive, contraindicado em quadros demenciais por causa desta alteração. Entendi. Mas o EMDR dá de bônus, vamos dizer assim, sim, um pouquinho mais de memória. Dá melhor memória em crianças, autismo. Isso são as coisas que vão chegar agora nos próximos anos em saúde mental. Acreditando-se poder reverter isso ou suavizar um pouco essas características? Suavizar características. Agora foi aceito para publicação, ainda não foi publicado, nós estudamos um grupo de autistas de alto funcionamento com melhora de comportamento restrito repetitivo. Sabe aquele cara que coleciona lampadinha queimada? Como é que chama? Acumuladores famosos. Então, aquela restrição, né? Então, melhora disso, melhora de flexibilidade social, mas isso ainda não saiu. É um estudo pequeno e aberto, esse não é aquele estudo. Com a redução do campo magnético terrestre, em razão do processo de inversão dos polos,
As partículas elétricas oriundas do Sol penetram a atmosfera e criam campos elétricos, que alteram o funcionamento do cérebro humano, principalmente durante as ocorrências de tempestades geomagnéticas. Atualmente, vários pesquisadores dedicam-se na busca por soluções, uma vez que a interação do Sol com a superfície da Terra só aumentará.